Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 11, já? 11? Dia 10, olha, eu estou completamente perdido com a sequência do tempo. É que o ano passou realmente muito depressa, muitos acontecimentos durante esses últimos meses, ano eleitoral, aniversário da cidade, e a gente vai perdendo a noção do tempo. Mas enfim, vamos aí, uma chuva forte ontem, fez uma bagunçazinha por diversos lugares, mas sem maiores consequências. Hoje a gente está aqui com o Flávio Ortega, que é coordenador de um dos setores de fiscalização da Prefeitura. A gente vai bater algum papo e trazer assuntos que com certeza são de seu interesse. Ele que tem uma vivência bastante grande dentro desta secretaria, uma vivência de Poços de Caldas, e todas as vezes que participou aqui do nosso programa, trouxe informações importantes para nós de Poços de Caldas. Bom, decoração de Natal vai começando por aí, as coisas vão acontecendo e algumas lojas, inclusive, lá em outubro já estavam colocando a nossa programação. Vamos conversar então sobre a fiscalização do município e a audiência pública que discute alterações e acrescenta coisas do Código de Postura. É um código bastante antigo e tão dinâmico quanto é a cidade. As coisas vão acontecendo, são necessárias mudanças e atualizações. Convite para você acompanhar o jornal de hoje. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Teresiana. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. É um prazer estar novamente aqui com vocês, para que a gente possa bater um papo, né, a respeito de uma lei tão importante para o dia a dia do munícipe, né? É talvez seja a lei com maior impacto no cotidiano do cidadão poço-caldense. Exatamente. Eu costumo comentar que a maioria dos cidadãos da cidade não tem ideia de que para funcionar uma estrutura deste tamanho, com coisas que são do município, coisas que são do público, mas que tem que ser regulamentado pelo município, que é preciso ter um código, que é preciso ter uma lei para que a cidade cresça de uma forma organizada, tenha serviços de uma forma organizada. A maioria das pessoas nem sabem de um código de posturas. Exato, é um código, talvez um dos códigos mais antigos do município. E realmente a grande parte da população não sabe que existe essa ferramenta que regulamenta, inclusive, as ações, né, da fiscalização em relação a todas as atividades que são realizadas em logradouros públicos. Perfeito. E nosso código vem, de tempos em tempos, já recebe algumas emendas, algumas atualizações, mas agora vai passar por uma revisão geral. Exato, é isso que está se propondo através de iniciativa da Câmara Municipal, da sua presidente, doutora Regina Cioff. Foi feita uma solicitação ao Executivo para que pudesse fazer novos estudos a respeito, para deixar a lei um pouco mais moderna. O Código de Posturas não tem muito segredo. O Código de Posturas é um conjunto de regras que regula e regulamenta a atividade dos munícipes com o município e entre os munícipes. Né? Ele regula o bom convívio social de todos. Então, através dessa solicitação, foi criada uma comissão e essa comissão iniciou os estudos para que se debatesse, se chegasse a um texto final para a propositura de um novo projeto de lei, que seria o Código de Posturas. Super interessante. Esse nosso código, o atual, é de 1976, mas durante esse tempo todo ele foi recebendo emendas, foi leis complementares. Então, quer dizer, tem o código e tem diversas outras leis que versam a respeito que não estão no código. Perfeito. Preciso, chega o momento de dar de novo uma orientação, uma harmonia para esse documento. Exato, e é isso que está sendo feito. Isso é muito interessante. A gente observa muitas vezes alguém fala assim, eu tenho um espaço ali, eu posso fazer um puxadinho. Eu posso fazer uma garagem. Quando se regulamenta uma determinada planta, ele tem uma área que ele tem que deixar não construída, uma área de vegetação que serve, inclusive, nesse período de chuva, para entrar água, né, uma esponja, mas dali a pouquinho ele cobre, faz uma churrasqueira. Tem um monte de pequenas irregularidades que as pessoas acham que pode fazer, e não é bem isso. A vida em comunidade exige que você também se doe em alguns aspectos, né? Exato, existe esse conjunto de regras, né? Que esse caso específico é Código de Obras, né?
Porém, o Código de Posturas, ele traz a regulamentação, por exemplo, aquele estabelecimento comercial que acha que pode usar a calçada para expor suas mercadorias, né, as mercadorias penduradas nos toldos. Como era antigamente. Exatamente, um problema muito sério, que as mesas e cadeiras na calçada. O que mais me chama a atenção com relação a mesas e cadeiras é que foram feitas uma série de reuniões com comerciantes, se discutiu o que era bom para o comerciante. Tá bom, posso ser uma cidade turística super bacana, sentar lá fora na porta do barzinho, mas que não pode obstruir o direito de ir e vir das pessoas. Aí os comerciantes assinaram tudo isso. Passa um tempinho, você vai, ele já fechou a calçada, ele botou toldos de maneira irregular. Quer dizer, seria só bom senso, né? Exatamente. É por isso que tem que ter a fiscalização. Perfeito. A fiscalização, ela age nesses momentos quando o cidadão ou o comerciante, ele não pensa no aspecto social, né? No compromisso social dele, né? Porque ele tem um compromisso social com os transeuntes que estão passando ali, e nesse momento tem que haver a fiscalização. Então, para isso que é tão importante essa nova regulamentação do Código de Posturas, para que ele possa trazer ferramentas aos agentes fiscais para que essa fiscalização possa ser feita e os problemas resolvidos. Super interessante. Vamos dar uma corrida para o intervalinho. Depois, no outro bloco, eu gostaria de conversar com o Flávio Ortega sobre sons. Tem umas situações de carros com volumes excessivos, determinados estabelecimentos, igrejas, todas com volumes excessivos. Agora, uma nova modalidade, academias de musculação com volume excessivo. O que a gente pode saber do Código de Postura com relação a tudo isso? A gente vai para um intervalinho rápido e durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. A água Poços de Caldas é um presente da natureza para esta cidade, nasce nesta floresta encantadora da Serra de São Domingos e é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija água Poços de Caldas. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan. Hoje a gente está conversando sobre o Código de Posturas do município, que vai passar por uma ampla reforma. Inclusive tem uma audiência pública hoje para discutir as alterações e acrescenta novas regras no Código de Posturas. Eu falava no bloco anterior com Flávio Ortega, que é coordenador de fiscalização, por exemplo, sobre a questão dos barulhos excessivos, barulhos que incomodam as pessoas. Como é que a fiscalização lida com essas situações de igrejas, academias, alguns carros de som que parece ser mais problema policial, mas tem pessoas que não têm limites para usar volume sem observar que está incomodando o hospital, que está incomodando o idoso que mora do lado. Como é que se lida com isso? Exatamente. A perturbação do sossego público é um dos problemas diários que nós temos na Secretaria, né? As reclamações são muitas, principalmente de estabelecimentos comerciais e até hoje mesmo, a questão de repúblicas em imóveis particulares, né? A fiscalização ela recebe a denúncia, mas infelizmente em estabelecimento comercial que já possui o seu alvará de funcionamento, nós não temos a capacitação técnica para manuseio do decibelímetro. Perfeito. Então a gente não consegue fazer essa fiscalização, a autuação, sem um laudo técnico acústico. Na reformulação do Código de Posturas, é uma questão que a gente já está solicitando providências nesse respeito, de se criar ferramentas e até mesmo a capacitação do agente fiscal para que ele possa fazer in loco essa vistoria e resolver o problema no momento. Certo, o equipamento oficial, eu comentei assim, hoje se mede a altura com um celular, com um tablet, mas nesse caso de uma fiscalização é preciso ser um decibelímetro oficial que vai gerar um documento comprovando que... Né? Inclusive calibrado, né, pelo Inmetro, né? Ele tem o seu prazo de calibração, né? Perfeito. Então, mas como que nós lidamos hoje com as ferramentas que nós temos?
Geralmente, quando a perturbação ela é após as 22 horas, porque existe aí as pessoas acham que a perturbação do sossego público é somente após as 22 horas. Porque no passado não há nada disso, está incomodando. Exato, a perturbação do sossego público ela ocorre a qualquer momento do dia. Porém, após as 22 horas é silêncio absoluto. Então, nestes casos, a gente solicita ao reclamante que faça um boletim de ocorrência no momento da perturbação, tá? Geralmente a polícia militar ela constata o ato e encaminha esse boletim de ocorrência lá para nosso setor. E o nosso setor, baseado no boletim de ocorrência, ele lavra a multa. Nos casos, por exemplo, das repúblicas, a gente lavra uma multa no nome do proprietário do imóvel, corresponsabiliza o proprietário do imóvel pela infração. E o mesmo pode ocorrer em estabelecimentos comerciais que têm essa perturbação durante a madrugada. E já existe técnica para se fazer um isolamento acústico decente, quer dizer, ele pode ter a atividade dele sem incomodar. Exato, a prefeitura ela pode emitir o seu alvará de funcionamento, né, mediante desde que o estabelecimento se adeque a estas situações, né? Perfeito. O caso de carros, por exemplo, Exato. Agora veio uma lei forte e que dá ferramentas legais para a própria polícia agir. Para a polícia e para os agentes de trânsito. Também. Isso relacionado aos veículos particulares. Porém, a propaganda de empresas, a propaganda móvel, ainda é com a nossa fiscalização. Perfeito. Né? Mas aí seria interessante o município criar instrumentos e essa capacitação técnica para que a fiscalização possa agir no momento correto e lavrar seu auto desde que não tenha impugnação, né? Porque depois, se você fizer um laudo sem os devidos cuidados, né, gera impugnação do mesmo. Perfeito. Quer dizer, seria bem mais fácil a vida em sociedade se a gente não precisasse de códigos e de multas e tudo mais, cada um soubesse que seu limite de liberdade termina onde começa o direito do outro, né? Exato. Mas é difícil. Vamos dar uma olhadinha ali na Unopar. Tem um recadinho super esperto para você. Confira. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de R$ 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan. A gente conversa hoje sobre uma audiência pública que vai acontecer na Câmara de Vereadores, que é uma revisão do Código de Posturas. Flávio, as pessoas podem participar e devem participar de uma audiência como essa. Exato. Até fica o convite aqui já, né, para a população em geral, porque o que eu disse é a revisão de um código que ele, no nosso dia a dia, ele é muito importante, porque várias ações, desde o momento que você sai da sua casa, eu tenho certeza que todos os dias, todo cidadão encontra com alguma irregularidade em relação ao Código de Posturas. Ou é um passeio, um desnível no passeio, ou é um terreno baldio sujo, ou algum estabelecimento comercial que ocupa o passeio, dificultando o livre trânsito de pedestre. Então, este é o momento de que todos possam ir à Câmara e dar a sua sugestão, dar a sua contribuição para que possa realizar um texto base que seja eficaz no combate a essas irregularidades. São pequenas irregularidades,
né? O Código de Postura trata de pequenas irregularidades, mas só que são situações que afetam o nosso dia a dia. E para aquela pessoa afetada é importante, mesmo para assim, é só uma dor de dente, mas para quem está com a dor de dente é a maior dor do mundo, né? Exato, a gente tem um problema muito clássico hoje, que é a reclamação em relação aos carros de som. Certo. Então, o momento é esse, que todas aquelas pessoas que se sentem incomodados, que levem até a Câmara a sua sugestão, a audiência pública é para isso, dar voz ao cidadão. Perfeito. Então, esse é o momento que todos possam comparecer à Câmara e dar a sua sugestão. Até porque, Teresiano, aí na hora que o fiscal for trabalhar, né, tá sabendo, olha, o fiscal ele está agindo conforme a lei, seja a lei bonita ou não. Exato, aí esbarra o vendedor ambulante, que as pessoas, exatamente. todo mundo um problema fica, muito sério. Penalizado. De certa forma penalizado, porque o fiscal chegou e prendeu determinada mercadoria, mas existe uma lei, existe uma norma. Exatamente, né? É uma situação séria que nós estamos tendo nesse problema e vale a pena até um comentário a respeito, né, da dificuldade da ação dos fiscais nesse sentido. A fiscalização, todos nós temos família, todos nós sabemos da dificuldade do dia a dia em manter nossas famílias, a dificuldade hoje em dia de arrumar um trabalho e também sentimos penalizados com esse pessoal. Sinceramente, quando nós saímos para fazer uma apreensão, que é determinado a apreensão de mercadorias, a gente sai realmente penalizado, porém é a nossa função. Exato. E aí a gente está falando, por exemplo, de frutas, mas tem uma senhora que ela vai ao Paraguai, traz um monte de coisinhas e ela quase me agride de falar, mas eu tenho neta, eu tenho não sei o que, traz produto industrializado, inclusive, mais complicado. Teresiano, a gente tem uma situação clássica aqui no município de uma senhora, ela deve ter de 80 a 90 anos, que ela vem de Mogi Mirim. Ela traz alguns tapetes feitos à mão, lindos tapetes. E aí ela para ali na rua Assis Figueiredo e estende seus tapetes. É um trabalho dignificante, né? É bonito, artístico pela idade. Mas só que é uma situação que o fiscal, o poder público tem que olhar como um olhar macro. Não é só a situação daquela senhora nem que vende só o coração, né? Exatamente. Porque se o município autoriza ele tem que autorizar todo mundo. E hoje, na secretaria, eu tenho cerca de 4 a 6 pedidos diários para autorização de ambulante. Qualquer tipo de mercadoria. Se o município, se o Poder Executivo autoriza, as nossas ruas vão ficar lotadas. Exatamente. E cada cidade tem o seu perfil. O perfil, nosso perfil, que a gente gosta é o perfil turístico, né? Uma cidade turística, o comércio nosso é muito forte. Todo mundo faz muitas comparações a Varginha e Pouso Alegre, né? Porque Poços está atrás de Varginha, Poços está atrás de Pouso Alegre. Mas neste sentido, eu falo para vocês que a nossa cidade, ela é muito bem cuidada. Porque se forem hoje olhar as ruas principais de Varginha e de Pouso Alegre, a quantidade de ambulantes que existe ambulantes vendendo mercadorias da 25 de março. Na principal avenida de Pouso Alegre. Perfeito. Outro dia eu estava comparando uma coisa maluca, cemitérios. Né? Eu vejo em algumas das cidades vizinhas a bagunça que é a estrutura urbanística de um cemitério. E o nosso, com todas as dificuldades, são ruas certinhas, roelas certinhas, espaços. No entanto, tem lugares por aqui que, assustadoramente, até o cemitério não tem nenhuma ordem. Cada um constrói do jeito que quer, um túmulo fecha a passagem do outro. Então, é um monte de coisas. Acabou tendo uma relativa regulamentação a questão daqueles artistas de ruas, os malucos, né, que a gente chama de hippie. Exato. O governo municipal achou por bem realizar um decreto, né, e ceder 3 espaços para que eles pudessem trabalhar, expor e vender suas mercadorias, que são a ponte ali da rua Assis Figueiredo,
a praça em frente ali, a Praça do Rotor, em frente à Prefeitura, e a praça em frente ao Museu Histórico. Então ficou definido que nessas 3 áreas esse pessoal pode exercer. E está através do decreto que foi realizado para até que se novos estudos fossem realizados. Tá? Não era a indicação do setor de fiscalização. O nosso setor de fiscalização ele indicou a criação de uma feira. Uma feira devidamente regulamentada para eles, que o município pudesse dar o apoio técnico, alguma infraestrutura, a infraestrutura básica para que eles pudessem, porque em várias cidades do país possuem essas feirinhas, né? Por exemplo, nós que gostamos muito de Ubatuba, né? Você vai lá, tem um local certo da feirinha deles, né? Justamente por causa disso, a fiscalização coloca a situação de que eles ali na rua Cis Figueiredo, muita gente vê o pessoal ali trabalhando e olha, nós também podemos. Certo. Mas não existe a regulamentação adequada para todos. Eu até escrevi a respeito e falando assim, de novo, que o bom senso, porque teve um momento que eles fechavam literalmente a passagem da calçada. E hoje não, ficam só encostados na ponte. Então, que o bom senso também atue, né? Exato. E que o município possa oferecer, né, essa disponibilidade também que eles possam representar a classe deles e que possam ali exercer sua atividade. Isso, até a lei federal garante. Tem uma outra situação que tem me chamado a atenção, e eu falo, já é hora de ter uma regulamentação, e não apresentei propostas aí nessas emendas, mas já estou até fazendo. São aqueles mercados de pulga, que chama impostos de causa, chama-se Feira do Rolo. Exato. Em diversos lugares, em diversos países, se torna um evento, ter um espaço próprio para que as pessoas vendam livros antigos, vinis, equipamentos antigos, e o nosso ficou ali ao lado da feira de sábado, mas está num espaço impróprio. Quem sabe se poderia pensar. E sem nenhuma regulamentação também, né? Porque não existe regulamentação para aquela atividade, né? Então talvez seja um momento do Poder Executivo, a próxima administração, né? Resolver um caso e regulamentar, dando a estrutura básica para essas atividades. Perfeito. Achar um espaço interessante e que, tendo o espaço regulamentado, facilita a própria ação da fiscalização. Exato. Né? Facilita a própria. Bom, a que horas acontece a nossa audiência pública? A audiência está prevista para as 17 horas no auditório da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Tem curiosidades que sempre chamam a atenção quando tem uma audiência pública desse porte, que às vezes um morador vive uma situação que nem a fiscalização sabe. Olha, ocorre determinada coisa no meu bairro, determinada coisa. A gente não tem uma estrutura de fiscalização para estar em todos os lugares. Então, o próprio morador tem que ser esse agente de informar o poder público, né? Exato. Infelizmente, a fiscalização ela não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo, né? Até porque nós somos hoje em 10 agentes fiscais. No início dessa administração, nós éramos em 6. Sim. Dr. Heloísio, o primeiro pedido que ele atendeu nosso na fiscalização foi a abertura de novas vagas, novos fiscais, o que nos ajudou muito, e também com pessoas novas, com gente nova, com sangue novo, né? E a gente trabalha em 10 agentes fiscais. Mas existem muitas situações que às vezes a fiscalização não tem conhecimento. Então, até deixo aqui o telefone de contato do setor da divisão de fiscalização, que é 3697-2070. Qualquer tipo de reclamação pode ser feita através desse telefone, inclusive com fornecimento de protocolo, né? Então, a população tem que trazer, a hora de fazer parte, de dar a sua sugestão para melhorar o nosso código, né? O serviço público prestado pelo município. A hora é essa, compareça lá na Câmara e faça valer, né? Perfeito. E lá, direito. Lá no início do programa saiu o assunto de república. Eu pude acompanhar aí algumas cidades que têm vida universitária, em que o proprietário do imóvel que é locado para a República tem que cadastrar o imóvel na própria polícia e, se ocorrer situações que excedam barulhos, uso de drogas, coisas que interfiram na vida das outras pessoas, o proprietário do imóvel também vai ser chamado. Então, como a gente foi virando de vida universitária, é preciso também ter realmente uma
regulamentação para que todos possam conviver. É muito saudável, muito bem-vindo os nossos universitários, exato, mas ele tem que saber que ele tem que respeitar a cidade. Existe o respeito à liberdade, né, do próximo, principalmente do próximo. Neste caso em específico, nós aqui da fiscalização, nós já usamos esse artifício, né, para as infrações cometidas em imóveis particulares, nesses casos, nós já enviamos a multa ao proprietário do imóvel, independente de quem nele esteja residindo, porque o proprietário do imóvel, ele é responsável. É corresponsável. Exatamente. Ok. Flávio, bem-vindo. A gente espera que as pessoas que têm interesse em ajudar a melhorar o Código de Posturas, quer conhecer mais de perto o Código de Posturas, todos participem dessa audiência. E esse material já está na rede social, por exemplo? A gente pode fazer uma consulta ao Código de Posturas? Sim, a Câmara Municipal disponibilizou através do seu site, né, o texto base deste processo, desse processado que está correndo na Câmara. Então lá já existe um texto base, em cima desse texto base que vão ser feitas as sugestões de alterações. Mas só que isso não impede do morador ir lá e colocar o seu caso, a sua sugestão. Isso, às vezes a pessoa tem dificuldade de escrever um texto, mas pode chegar e explicar, a assessoria vai ajudar a dar uma redação de forma correta. A que horas vai ser a nossa audiência? Às 17 horas. Pronto, um horário bem bom para todas as pessoas. Flávio, obrigado pela vinda, e eu acho que é super importante que, quem sabe, a própria Câmara de Vereadores depois habilize a forma de publicar o diário de esse Código de Postura para que mais pessoas o conheçam e, quem sabe, assim, a gente continuar tendo uma cidade de vanguarda, uma cidade bonita e organizada como é Poços de Caldas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Teresiano, agradeço a todos aqui da TV Plan pela receptividade e me coloco à disposição de vocês, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Jornal do Meio-Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde e continue com a nossa programação. Olha, é importante esse período que tem dado chuvas mais pesadas, ter o cuidado com colocar sacos plásticos de lixo para fora de casa na hora certa. Ontem, ainda durante as chuvas, eu vi muitos sacos plásticos, determinadas coisas que vão entupir um bueiro, que vão obstruir uma passagem de água. Então é importante também ajudar nesse aspecto. E se vê uma situação de risco de desabamento, alguma trinca, alguma coisa assim que possa estar oferecendo risco às pessoas, entre em contato com o poder público, que vai te ajudar a avaliar se há risco, se deve se desocupar um imóvel temporariamente e tudo mais. Grande abraço a todos, até mais.